A greve da UFES completa 3 meses e, para prejuízo dos estudantes, ainda sem perspectiva de volta às aulas. Vinícius Batista tem mais informações para a gente. Vinícius está lá na UFES. É isso mesmo, Mário. Estou aqui em frente à DUFES, a Associação dos Docentes da UFES, com o presidente da DUFES, o professor José Antônio da Rocha. O professor Rocha, que acabou de voltar de Brasília, onde estava reunido com o comando dessa greve, como eu disse no início do jornal, que já é considerada a maior greve da história do país, que envolve quase 60 universidades federais de todo o Brasil. Professor, primeiro vamos falar sobre os rumos da greve. O que o senhor tem de notícia lá de Brasília? Olha, as notícias não são muito boas, tendo em vista que nós estamos completando 90 dias de greve e o governo conversou algumas vezes, mas de fato não negociou. E tem dito aí várias vezes o ministro da Educação, o ministro do Planejamento, de que as negociações com os professores se encerraram e que é o que está feito, o acordo que foi feito e não tem mais nada para a gente. Como a gente vem de uma greve já histórica e a gente vem de uma conversa com o governo desde 2010, então o governo teve tempo de botar em 2010 no orçamento de 2011, em 2011 para o orçamento de 2012, então ele simplesmente enrolou a categoria, conversou algumas vezes, cancelou várias reuniões e não conversou. E a responsabilidade pelo atraso, pelo prejuízo para os alunos não é só devido aos professores, já que o governo tem grande responsabilidade nisso, que eles, a partir de 17 de maio, quando nós decretamos a greve, ele só veio conversar com a gente cerca de 60 dias depois. Então estamos chegando a 90 dias de greve, mas a responsabilidade por esse atraso, por esse prejuízo, é do governo. Você está dizendo que a responsabilidade é do governo, mas quem paga a conta no final são os alunos, que já estão aí há 90 dias sem aulas e, como o senhor disse, não tem previsão de retorno. Como é que vai ser a recuperação dessas aulas, professor? Olha, essa greve, apesar de ser uma das mais longas, mas ela pegou parte do primeiro semestre de 2012 e está pegando parte do segundo. Considerando o recesso que teve no mês de julho, o prejuízo para o primeiro semestre é de cerca de 40 a 45 dias de aula. Então é possível ainda repor esses dias, acertando o primeiro semestre e depois recuperando o segundo semestre, que a gente está aí, começou dia 5 de agosto, estamos aí há 10, 15 dias do segundo semestre. Então é possível recuperar sem muito problema os 2 semestres que foi o perdido de aula. Já estamos aí, como o senhor lembrou, nesse segundo semestre entrando nessa greve e a gente agora tem o vestibular no final do ano. O senhor acredita que a greve deve prejudicar o vestibular? Olha, se a gente tem uma expectativa de que o governo converse com a categoria ainda antes do dia 31 e se isso acontecer, então eu acho que não vai haver prejuízo para os vestibulandos. O que os professores querem e o que o governo está oferecendo? Olha, basicamente o que nós pedimos ao governo 2 coisas, e pedimos isso desde 2010, reestruturação da carreira e melhoria das condições de trabalho das universidades. E esse segundo ponto o governo nunca tocou, sempre deixou para depois e não reestruturou a carreira. O acordo que ele fez com um sindicato que representa uma quantidade mínima de professores não atende essa segunda reivindicação e não reestrutura a carreira, ou seja, estão fazendo uma greve e o governo não atendeu nenhum ponto da greve. Professor, então assim, qual é o próximo passo? Quando deve ser a próxima rodada de negociação com o governo? E pelo que o senhor falou, não tem prazo então para terminar a greve, essa greve pode chegar a 100 dias. Qual é o próximo passo da negociação? Olha, o sindicato está tomando várias medidas para poder sensibilizar o governo e ele chamar a categoria para conversar. E enquanto isso não acontece, nós vamos intensificar os movimentos nas universidades para sensibilizar o governo a conversar com a categoria. Então não tem data para essa próxima conversa entre professores e governo? Não, não tem nada marcado. Então tá aí, Mário, notícia nada agradável para a gente começar essa semana. 3 meses em greve as universidades federais do Brasil, a UFES é 90 dias sem aula e, de acordo com o professor Rocha, presidente da UFES, não tem prazo, ou seja, essa greve pode se estender. O professor acredita que não deve ter um prejuízo muito grande para os alunos, porque parte da greve aconteceu no primeiro semestre do ano, tem um intervalo, recesso no meio de ano, e agora já começamos o segundo semestre também em greve. O professor acredita que não vai ter muito prejuízo, mas é difícil a gente entender, né, professor? Porque 90 dias sem aula, como é que os alunos vão recuperar tudo isso depois? Alguns vão formar, alguns aí estão
perdendo a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, enfim. A greve continua, Mário. E prejuízo sempre tem, né? O professor explica que vai pegar um período de recesso aí a greve, mas sempre tem prejuízo. 3 meses já de paralisação na Universidade Federal do Espírito Santo e sem expectativa de volta às aulas.